Abram sua Bíblia nos Salmos de número 88. Amém? Como eu falei, o tema dessa pregação: os sintomas da depressão. Amém? Salmos de número 88, versículos 1 até o 18º. Amém, igreja? Presta bem atenção no que for dito nesta noite, para que você possa tomar posse da sua vitória. Os piores inimigos que nós temos são os inimigos invisíveis. Pastor, que tipo de inimigo é esse? O senhor está entrando nos filmes dos Estados Unidos para ganhar algum Oscar? Filme de drama, de filme científico? Não. O inimigo invisível dentro da igreja de Deus são aqueles que são aparentes. Pastor, o que é isso? É aqueles que são presentes. Porque a invisibilidade deles não é a aparência física, mas é o mal que ele tenta contra a sua vida. E você nem percebe. Dá a mão a ele, abraça ele, leva ele para a tua casa, torna-se amigo dele. E ele é um amigo invisível. Porque ele não apresenta as armas, ele não apresenta a face dele. E muitas vezes esses amigos invisíveis sabem de toda a história das nossas vidas. Quando você tiver um problema, eu já vou pregar, que atinja seu lado psicológico, emocional, conjugal, financeiro e familiar, não se reporte com qualquer um não. O melhor dizendo, vai falar com quem erra de direito. Jesus já nos ensina assim. Procurar aquele que pode fazer a obra. Nós vamos falar de um homem hoje, um dos filhos de Corá, conhecido como Hermã, o israelita, que há uma contraditória muito grande em relação ao que ele escreve, porque ele não deixa as claras, porque ele relata isso. E nós vamos tecer algumas considerações aqui, para nós vermos, ou entendermos um pouco do que ele estava passando, e o que você está passando, para que Deus possa entrar com providências em nome de Jesus. Este é o único salmo entre os saltérios, entre os 150 salmos, que não começa de uma forma de lamúria, no meio pede oração e no final engrandece o nome de Deus ou enaltece a Ele, celebrando. Ele começa com a marcha fúnebre e termina com um defunto, ou seja, da mesma forma que ele começa com tristeza, com angústia, com dor, ele termina. É o único, é o salmo mais triste de todos os 150 salmos. E nós vamos ver um pouco porque ele passava por isso, porque segundo a história dele não deveria. Amém? Oração de um angustiado. Assim intitula-se a minha Bíblia, não sei a de vocês. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças, livre entre os mortos como
os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação perante-me. Louvado seja Deus para com eles. Estou preso e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo o dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás Tu maravilhas aos mortos, ou aos mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a Tua benignidade na sepultura, ou a Tua fidelidade na perdição? Serão conhecidas as Tuas maravilhas nas trevas e a Tua justiça na terra dos esquecimentos? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti. De madrugada Te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a Tua face? Estou aflito e ando perto da morte desde a minha mocidade. Os Teus terrores me oprimem. A Tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os Teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água. Eles junto me incitiam. Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Deixa a Bíblia aberta aí. Vamos fazer uma breve oração. Reclina um pouco tua cabeça, fecha teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Rei da Glória, Deus de todas as estações, Deus de toda a eternidade, de todos os montes, lagos, florestas, a quem clamar no momento de sofrimento, de desilusão, no momento de esquecimento, a quem buscar no momento onde não se tem quem pedir ou buscar? Então somente nos resta o Senhor, que pode fazer de cada um de nós seres viventes em meio a mortos, seres lembrados em meio a esquecidos, seres saudáveis em meio a doentes. A Ti, tão somente a Ti, levantaremos o nosso clamor, e tão somente de Ti virá para cada um de nós aquilo que precisamos, necessitamos. E o que o Senhor tem para cada um de nós é vida. E nisso nos apegamos, porque o Senhor é um Deus vivente, um Deus de vida. Então não nos esquece, Senhor, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, com todas as nossas abominações. Não nos deixa para trás. E não tira de nós a Tua mão, porque somos necessitados. Quando mais forte achamos que estamos, ali é que nos encontramos fracos. Mas na fraqueza da nossa visão, no mais oprimidos que estivermos, e na frustração de nossos corações, nos encontrarmos em trevas, é ali que estamos fortes, porque a Tua mão está estendida para nos livrar de todo o laço e de toda investida do diabo. E eu Te peço, nesta noite, nos sustenta, em nome de Jesus. Amém? Aplauda um pouco a Jesus. Igreja, antes de eu começar a contextualizar, vamos tratar de algumas considerações acerca de Irmã. Como eu disse, ele era um entre os filhos de Corá, escreveu esse salmo. E ele, além de ser um levita, ele era cantor. Está lá em 1 Reis capítulo 4, versículo 31. E vai dizer que
A única pessoa mais sábia do que ele na época, no reinado de Salomão, era o próprio Salomão. Alguns chegam a dizer também em crônicas que ele era o regente, ele era o líder dos louvores entoados a Deus, ali naquele reino, ou no reinado de Salomão. Ele, louvado seja Deus, escreve estes salmos e nós ficamos sem entender um pouco. Alguns chegam a dizer que era uma lepra que era cometida na vida dele, porque ele fala que desde a mocidade dele, ele tinha aquelas aflições. Só que, segundo as leis, segundo as motivações israelitas, se ele fosse, ou se ele tivesse hanseníase, conhecido como lepra, ele não estaria no meio do povo, principalmente no palácio. Alguns chegam a dizer que era pecado, mas ele não se refere a isso. Diferente da oração de Davi, nos Salmos de número 32 e nos Salmos de número 51, que são quase parecidos, Davi vai dizer que até seus ossos secaram devido ao pecado que ele cometeu com Batseba, e ele se arrependeu profundamente, e ele apresenta a Deus os teus pecados e as tuas ações. Diferente de tudo isso que irmã fala. Você vê que ele fala algo, e nós vamos trazer no contexto, e não deixa, sabe, pontas abertas para que nós venhamos identificar qual o teu problema. E aí que me vem a ideia de quando um homem ou uma mulher, ele adquire essa enfermidade, uma tristeza profunda, ele começa a dar sintomas de uma possível depressão. Uma vez eu relutei com Paulo, sempre gosto de falar isso, né, Mr. Relutei com Paulo em relação, eu não quero acreditar que um crente ele tenha depressão. Irmã era um homem que servia a Deus. Do que ele está tratando, a não ser de uma tristeza profunda, de algo que ele não relata, a não ser desses sintomas. Como a missionária falou aqui há poucos instantes, é algo que você não consegue compreender. Você sente um vazio, uma lacuna, você se sente solitário, desolado, desamparado, e você se sente a última pessoa do mundo. Você não consegue se controlar, se conter. Você sente frio no calor. Você sente fome com o estômago cheio. Você se sente, louvado seja Deus, como se ninguém tivesse do seu lado, quando pessoas estão conversando com você, porque é uma doença interna que atravessa o nosso exterior. E nós vamos ver ele falar um pouco sobre isso, de uma forma bastante robusta. E nós vamos ver o que ele sentia. E nós vamos, na interpretação dos salmos, entender que essa enfermidade dele era algo incomum. Ou seja, não era uma lepra, não era uma cegueira de visão, audição na sua falha, ou mudo na sua fala, ou coxo em um dos 4 membros que anda e que pega, mas sim era de algo muito mais profundo. Cuidado quando você começar a se entristecer por nada, ou ainda assim que haja um motivo para que você venha se entristecer. Não deixe aquilo virar uma doença, não deixe aquilo subir à sua mente, porque pode deixar você cauterizado com aquilo, e aquilo vai te trazer um mal terrível. Aprenda uma coisa comigo: ninguém na terra merece que eu e você, por causa delas, tenhamos uma depressão. Porque o amor que Deus tem por cada um de nós é um amor incondicional, impagável, inegociável. Então nós não podemos pegar tudo isso porque Adriano hipoteticamente me feriu de uma forma tão profunda, porque eu acreditava nele de todo o coração e me decepcionei, e vou me entregar a esta doença. Muito pelo contrário,
Em primeira instância, eu tenho que colocar a Deus como o Criador de todas as coisas. Em segunda, eu tenho que colocar Jesus, que foi posto na cruz por vontade própria para me dar vida. Ninguém tem o direito de tirar a eternidade da minha vida. Então, quando eu disse cuidado com seus amigos invisíveis, cuidado, porque estão perto de vocês, estão tão aparentes, até cheiram a perfumes, mas o cheiro interior é de carniça, de tanto mal que procede da sua boca. Nem tudo que reluz. Eu vejo às vezes umas pessoas chegar aqui para mim: pastor, cuidado com isso, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Eu digo: meu amigo, quem luta as minhas batalhas está sentado no trono da graça. Fique em paz. Fique em paz. Não é a minha experiência de vida, não vai ser os meus conhecimentos bíblicos, teológicos, que vai me fazer com que eu venha me desvencilhar de situações contraditórias ou contrárias que se estabeleçam contra a minha vida. Não, eu posso estar dormindo, eu posso estar em profundo sono, pode ter certeza que tem um anjo com uma espada desembainhada, dizendo: nele você não toca. Esse ministério, ele foi erguido pelas mãos de Deus, não é do pastor Luiz, é de Yahvé. Cuidado com o quê? Quantos já vieram vestido de carneiro, com lãs brancas, cheios de teologias, filosofias baratas, e eu na minha, do mesmo jeitinho de otário que eu estou aqui hoje. Deus segue sua caminhada, porque em você ninguém mora. Muitos na igreja que você estava foram consagrados por mão de homens, mas você foi eu. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Versículos 1 ao 5. Vamos considerar algumas coisas? Vamos ver. Eu separei em algumas partes aqui para que a gente possa entender um pouco. Nesses versículos, nesses 5 versículos, eles se consideram mortos. E nós vamos ver: ó, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura, morto. Estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como homem sem forças, livre entre os mortos, morto. Como os feridos de morte jazem na sepultura, dos quais não te lembrais mais, e estão cortados da tua mão. Pronto, estou no vale do esquecimento, já morri, o que eu tinha que fazer fiz, o que Deus tinha que fazer por mim. Essa era a visão dele. Ou seja, dali a um pouco, o que custaria ele tirar a própria vida? Raciocina um pouco comigo. Se eu estou me considerando como um morto entre os viventes, o que demoraria o meu pensamento de tirar a minha própria vida? Porque se eu me considero um morto, eu me considero inútil entre os viventes. Então, tanto faz eu estar vivo como estar morto, que para mim não faz diferença. Era esse sentimento que ele tinha, dona Vânia, que ele não considerava-se mais um vivo. Nem Deus ouvia mais a tua oração. Deus ouve a oração de morto? Deus ouve a oração de morto? Não. Porque morto não ora, espera o juízo final. Então eram essas considerações que ele estava fazendo com ele. Ó, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque, versículo 3, a minha alma está cheia de angústia e a minha vida aproxima-se da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Não deixe o teu sentimento, as tuas emoções colocar vocês nesse lugar. O que Deus fez através de Cristo pela nossa vida não vale a pena
nos colocarmos nesse estado físico, espiritual e mental. Então ele já dá indícios de estar depressivo. Deus não está ouvindo mais minha oração. E lá nós vamos ver no contexto que ele não tem mais amigos, todos se afastaram dele, e o que resta a ele a não ser a morte? A vida. É isso que lhe resta. É isso que você tem que entender. Jesus, por intermédio da morte, ele te salvou da morte eterna, mas entretanto ele obteve 3 dias depois a vida. Ele não morreu para que você vivesse e ele continuou morto. Ele morreu para que você ressuscitasse dentre os mortos, mas dentre os mortos ao 3º dia ele ressuscitou. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. Aplauda ele. Versículos 6 e 8. Ele entende que Deus pôs o mal sobre ele. Ele era sábio, inteligente, culto, adorador, levita, cantor, líder de louvores. Ele estava no ápice de tudo. E por quê? Ele lança esses salmos pelo amor de Deus. Olha o que diz versículos 6 e 8. Puseste-me no abismo mais profundo. Quem pôs ele? Deus. Em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Ou seja, de todo lado ele estava sendo atacado. Ou seja, ele não via saída, missionária Alessandra, para aquilo que ele estava sentindo. O que é que eu imagino? Podia ir pessoas no palácio, podia ir pessoas conversar com ele, mas não mudava o sentimento que ele tinha. Afastaste de mim os meus conhecidos e puseste, versículo 8, em extrema abominação para com eles. Estou preso e não posso sair. A missionária falou aqui nesse instante: você se enclausula em um quarto, fecha a porta. Se você deixar essa doença ocupar a tua mente, você vai ficar por vários dias naquele local e vai se tornar um lugar insalubre se você não abrir e fechar a porta para que ventile, principalmente se for num tempo de inverno. Se você não se alimentar e não tiver uma higiene no seu corpo, você vai ficar como um daqueles que estão lá, coitados, em São Paulo, na Cracolândia. E você começa a se sentir assim, fora dos conhecidos, porque Deus afastou todos de vocês. Ninguém te observa mais, ninguém comunica mais com você. Quem era para ter esse sentimento era Jó, e ele não teve. Que até quando os amigos dele, Piedade e os outros foram ter com ele, mandou que ele confessasse os pecados dele, para que Deus livrasse ele daquele mal. Ele não se entregou à depressão, muito pelo contrário, teve seus momentos de altos e baixos, mas em 42:10 ele compreende quem é Deus, e ele compreende o local dele, a posição dele e a posição de Deus. Quando você coloca a tua posição diante de Deus, e que você coloca Deus na posição dele diante de você, você vê que você, ainda que precise de tudo, não lhe falta nada, porque ele vai suprir todas as suas necessidades, ele vai tratar de todas as suas feridas, ele vai ser o psicólogo no momento que você tiver mais, com a sua mente mais improvável, da sã consciência, a sua faculdade mental possível. Ele está te trazendo nesta noite calmaria. Entrega os teus pensamentos, os teus caminhos, a tua vida ao Senhor. Confia tão somente nele, que o mais ele fará. Versículo 10, 9 e 10, perdão. Súplica de um desolado. Súplica de um desolado. A minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Tenho clamado a Ti, todo dia tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás Tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e Te louvarão? Pronto, estou desolado, para mim não há mais esperança. Será que o Senhor vai olhar para um cachorro sarnento como eu, desprezível? Não tenho achado graça aos Teus olhos. E aí, quem te disse isso? Ainda que teu marido te despreze,
ainda que tua esposa te despreze, ainda que teu filho te desobedeça, ainda que teu patrão não suporte a tua cara, ainda que teu vizinho tente contra a tua vida, ainda que teus irmãos em crente falsiem, caluniem contra você, Ele está no trono da graça e dizendo: pode até tua mãe te abandonar, todavia eu não te abandonarei. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas não sofrerá dano algum, porque eu estou contigo. Desolado, mas não desamparado. Então não deixe o diabo tirar a sua alegria. Não deixe o diabo tirar aquilo que Deus te deu com tanta dor, através do Cristo ressurreto. Ele suplica a atenção de Deus. Nos versículos de número 11 a 12, ele vai suplicar a atenção de Deus. Primeiro, a súplica de um desolado, nos versículos 9 e 10. Do 11 ao 12, ele vai suplicar a atenção de Deus. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Serão conhecidas as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra dos esquecimento? Ou seja, será que tu vai lembrar de nós, que ele se considerava como morto? Não se considere assim. Eu não sei o que te levou, o que tem levado inúmeras pessoas a essa situação. Quando me ouvirem, saia desse quarto. Pastor, eu não estou em quarto nenhum. Saia dessa caverna. Eu não estou em caverna nenhuma. Saia dessas profundezas das trevas. Eu não estou. Tá, você não está fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente está. Não tem palavra que vai fazer com que você se alegre. Não tem estímulo de algum ou outro que faça com que você se erga, porque você se entregou a essa sarjeta, a esta prisão secular e espiritual. Porque a partir do momento que você entrega a tua mente, o teu coração, a tua alma e o teu espírito a esses sentimentos, você automaticamente lança o teu corpo no mesmo lugar. Mas o caminho que Deus trilhou para você é lindo. O caminho que Deus trilhou para você, só Ele pode te levar até os céus. O caminho que Deus trilhou para você tem voz. O caminho que Deus trilhou para você tem poder. O caminho que Deus trilhou para você tem vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não saia do caminho por causa desta profunda tristeza, porque aonde Deus está, a mais profunda tristeza, ela vai se tornar em alegria. Não sei quem é que está tentando burlar os teus sentimentos em relação a Deus. Não sei quem é que está tentando frustrar as tuas obras. Eu não sei quem é que está tentando manchar o teu ministério, mas se Ele chamou, garante. Vi para a igreja como vi, tinha um bocado. Quando Jesus entrou em Jericó, uma multidão atrás dele, mas só um estava na porta de Jericó. Nem andando estava, porque não enxergava, posto obviamente pela mão de alguém ali. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O caminho parou para ele na hora, e ele disse: traz esse homem aqui. Enquanto ele estava verbalizando isso, alguém disse assim para ele: cala a boca, porque ele não está te ouvindo, seu cego. Cala a boca, porque ele não está te ouvindo, que você não sabe pregar. Cala a boca, porque ele não está te ouvindo, que você não sabe louvar. Cala a boca, que ele não está te ouvindo, porque tu não é obreiro. Cala a boca, que ele não está te ouvindo, porque tu não é amigo do pastor. Quem disse? Ele era cego, e o que ele enxergou, nenhum dos que enxergavam no momento conseguiram enxergar. Era a presença do grande eu sou. Jesus chamou ele e disse: meu filho, uma pergunta retórica, o que é que você quer que eu te faça? O cara está lá cego. Eu quero enxergar. Gente, veja, meu filho, o que é que você está passando nessa noite? Eu quero recobrar a minha alegria. Alegre-se,
Jesus, o que é que você quer, meu filho? Eu quero ter de volta o meu estímulo, a minha gana, a minha garra, a minha graça de louvar ao Senhor, que tem um turbilhão de coisas acontecendo e tem feito com que eu pare. Tem uma multidão na minha frente que não estou conseguindo chegar perto de Jesus. Então toma uma aula com a mulher do fluxo de sangue, Lucas 8:42, que ela sorrateiramente chega por detrás dele, a ponto de ele dizer: quem me tocou? Toca nele nesta noite. Busca Ele de entendimento, mas também de coração. Para de vir para a igreja para ficar no meio da multidão, tão somente ocupando espaços. Para de ir para a igreja onde se amontanham um trilhão de pessoas, trazendo sobre si a idolatria. Como eu tenho batido perrengue nisso aqui. Quantas campanhas fraudulentas que Deus chega a expressar ao profeta Ezequiel, se não me falha a memória: ai dos que diz que eu disse aquilo que eu não disse. Mas esse é o momento, esta é a hora de você pegar a tua vitória e dizer: eu entrei aqui como Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, mas vou sair daqui como Isaías no capítulo 7, glorificando, engrandecendo, enaltecendo e mostrando quem é o meu Senhor. E engraçado que o curso dessa escrita e desta oração de irmã vai se aprofundando cada vez mais. Você não vê uma sessão, você não vê um momento, mas Deus é o Senhor. Estou nessa situação, mas o Senhor é Deus. Estou nessa situação, mas o Senhor vai me levantar. Estou nessa situação, mas ninguém pode comigo, porque o Senhor está comigo. Não. A cada momento ele vai se declinando e se desfiando cada vez mais. Olha o que ele diz no versículo 13 e 15. E nós já vamos terminar daqui a pouco. Ele se coloca como o mais indigno entre todos os homens. 13 a 15. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti de madrugada, Te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? E por que escondes de mim a Tua face? Estou aflito e ando perto da morte desde a minha mocidade. Os Teus terrores me oprimem. Nada disso. Nada disso. Deus, ele está ouvindo cada oração. Não foi porque Deus ficou 400 anos calado na última fala de Malaquias que ele se calou perpetuamente para a nação de Israel. Muito pelo contrário, quando ele levantou-se, trouxe 6 meses antes João Batista, a voz de Deus através da vida de João Batista, que clamava no deserto. E posteriormente, depois de João Batista nascer de uma estéril, já vencida de idade, como Maria Isabel, ele pôs no ventre de Maria, mulher de José, o nosso ressurreto Salvador, e ambos falaram: já está na terra aquele que veio trazer vidas. João Batista chegou e disse: olha, eu batizo com água, mas já está aqui aquele que batiza com o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo de Deus, o espírito da morte não pode vencer. Aonde está o Espírito Santo de Deus, o espírito contrário não pode trazer igualdade sobre eles, porque um é luz e o outro é trevas. Então Deus não esqueceu. Olha para o irmão que está falando, Deus não esqueceu de você. Diga, Deus não esqueceu de você. Diga, Ele não esqueceu de mim. Para um pouco e faz aí uma retrospectiva em tua vida e vê quem tu eras. Lembra aí de quanto livramento de morte Ele já te deu. Que éramos para estar na sepultura, estamos vivos. E se respiramos o ar de Cristo é porque ainda há sobre nós uma grande e infinita esperança. Para finalizarmos, quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Hoje, Deus vai te tirar desse buraco.
Tem crente que está passando por essa situação e nem percebeu ainda. Está com um sorriso, amargo. Até sorri, mas o que transmite é tristeza. Até fala, mas o que transmite é uma palavra muda. Até ouve, mas não escuta nada. Até transpiram, mas não soam. Até andam, mas não deixam pegadas, porque estão como inexistentes na vida dos viventes, ou seja, mortos. Quem sou eu? Faz essa pergunta aí a você agora. O silêncio que alcançou esse lugar. Quem sou eu? Será que eu sou esse mesmo que reflete a minha imagem no espelho? Então somente com essa caricatura, com essa forma de vida, essa forma de viver, que ao decorrer do tempo vai se envelhecendo e perdendo toda a beleza, toda a forma de vida, porque aí sim a morte cada dia se aproxima de nós. Quem sou eu? Você não sabe quem é você, não? Eu vou te apresentar quem você é. Você é filho do grande eu sou, aquele que fez os céus e a terra. E se ele é espírito, nós somos espírito também. E o espírito do grande eu sou que habita em nós não vai deixar que nossa forma humana, caótica, fragilizada, venha superar o poder que há sobre nossa alma quando nós a entregamos àquele que era, que é e sempre será o Salvador de nossas vidas. Versículo 16 a 18 para finalizar. Ele atribuiu a tua solidão a Deus. Ou seja, no final de tudo ele diz: assim o Senhor quer, assim seja. Imagina agora aí, antes de eu ler, Jacó sai da terra dos teus pais, da terra natal, jovem ainda. Por quê? Esaú queria matá-lo. Quando ele chega em Padã Aram, se não falha a memória local, se tiver me corrijam, ele levou, quem sabe, um odre de água, um punhado de farinha, um pão, não sei, um bolo que a mãe fez, e corre que seu irmão vai lhe matar. Segundo a habilidade, segundo a história bíblica, a habilidade de Esaú, ele mataria com facilidade a 150 metros o teu irmão com a única flechada, porque se ele direcionasse-a no coração, mesmo ele correndo de costa, ele alcançaria. Então ela foge. Aí imagino, sabe, num deserto, ele nunca tinha ido para aquelas bandas. Ela vai de ligeiro para a casa do seu tio Labão, porque lá ele vai te dar abrigo, vai te dar comida, vai te dar tudo. Beleza, é a promessa, é magnífico a promessa, mas o decorrer até chegar à promessa, que prova quem você é, se você está preparado para seguir aquilo para que você foi chamado. Às vezes a pessoa que é consagrada como obreiro, é chamada para entrar no grupo de teatro de senhoras e senhores, no meio do caminho um bocado deságua. Por quê? Não estão preparados para isso, porque Deus vai te colocar num pouco, para ver se você é fiel, para te colocar no muito. Aí ele entra num deserto de madrugada, quando ele se depara, é com imensa escuridão, um frio terrível, 3 graus, abaixo de zero no deserto. De dia que são 42 graus centígrados, mas de noite é 3 graus abaixo de zero ali em Israel. Um frio terrível, acabou o pão, acabou a água, porque a caminhada é longa e era longa. Acabou tudo, e agora? Ele deitado lá, simplesmente pôs uma pedra sobre a sua cabeça. E quando ele deita, eu imagino Satanás, o espírito da depressão, se chegar até ele. Rapaz, se tu estivesse em casa agora, tu teria um cobertor, um travesseiro, mamãe fazendo cafuné em você, você estava com tua barriga cheia, estava nos aposentos do teu pai. Olha o que você tem, olha o que você está, por causa de um direito de primogenitura, um prato de lentilha. Olha o que está acontecendo com você. Cadê teu bolo, cadê teu pão, cadê tua água? O que vai acontecer com você amanhã? Ele poderia dizer: estou só. Tem mais a proteção de mamãe,
cheiro de papai, a comida de mamãe, a roupa passada, lavada. Tem mais aquele rio perto para tomar um banho. A comida acabou, a água acabou, e agora? Ele aí vai dormir. Deus aí envia uma lá. E ele começa a ter uma visão. Os 4 níveis de vida: físico, emocional, intelectual e espiritual. E quando ele acorda pela manhã, ele vai, desperta-se e vê de toda a promessa que Deus deu, e ele coloca aquele lugar, decreta: este lugar aqui é chamado a partir de hoje Bel-tel, que traduzido quer dizer casa de Deus, porque ele falou comigo. E se o Senhor cumprir tudo, olha que diferença de um depressivo para um regenerado, um renovado do Espírito Santo. Ele disse: se o Senhor me der tudo que o Senhor me prometeu nesta noite, tudo que eu conseguir, eu devolverei ao Senhor. Acabou a tristeza, acabou a fome, acabou a agonia, acabou o frio, e ele acorda com outra forma. Casa de Labão, 4 níveis, 4 degraus, tinha aquela escada, 4 degraus, nível físico, emocional, intelectual e espiritual. Primeiro degrau: em vez de ele se casar com Raquel, Labão engana ele, Lia. Físico, teve a conjunção carnal, engravidou Lia, trabalhou 7 anos para isso. Como também nós temos nossos ciclos de vida de 7 em 7 anos. 7 anos ele teve que trabalhar de novo, porque Labão enganou ele. E aí ele conseguiu coabitar com Raquel, casou com ela, amou, porque era do fruto do coração, nível físico e nível emocional. Depois ele conseguiu, com as malhadas lá, tirar toda a sabedoria e todo o dinheiro que o tio dele conseguiu, ele conseguiu o dobro. Ou seja, no terceiro nível, a parte intelecto. E no quarto, no Val de Jabó, ele volta e diz: podem ir que eu vou ficar aqui um pouco. O nome dele era tido como usurpador, enganador, fraudulento. Ele não aguentava mais com aquilo. Ele não aguentava mais com a algazarra do povo. E ele disse: anjo, é contigo agora. E no lado espiritual, 4º nível de vida, depois de 28 anos, ele segura aquele anjo e diz: não te largo. O que é que você quer? Não quero mais sofrer bullying. O povo da minha aldeia fazia um bullying de mim direto, me chamando de ladrão, de enganador. Por quê? Meu nome é Jacó. Ele disse: é, porque lutaste com Deus a noite toda. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Porque ele não se entregou ao desprezo da depressão, porque ele entendia que sobre toda a lacuna que ele estava passando havia um Deus. Olha o que ele fala no versículo 16 a 18: a tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores me têm talhado. Eles me rodeiam todo dia como água, eles junto me sitiam. Expliquei o que é sitiar esta semana aqui. Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Ou seja, o que é que me resta? O que é que te resta num pensamento como um pensamento desse? Este é o único entre todos os 150 saltérios, os salmos, que expressa uma tristeza de alto a baixo, um sentimento profundo de agonia, de aflição, de tristeza, de desolação. Isso era o que ele pensava. Isso são o que muitas pessoas pensam, mas Deus, Ele nunca abandona seus filhos. Tem filhos de Deus aqui nesta noite? Então Ele está lutando a tua batalha. Fica de